Ó, o Gabi aí, a Shaula, boa noite. Colocando um comentário aqui para fixar. Já te chamo, Rodrigão. Deixa eu só mandar para um pessoal aqui para conectar com a gente. O pessoal que está online. Se vocês puderem chamar a rede de vocês, um aviãozinho, manda para todo mundo para a gente poder ter uma conversa bastante interativa aqui. Hoje o bate-papo vai ser com o Rodrigo Scabia, professor de educação física. Ele tem uma escola de dança aqui na região de Campinas, Valinhos, Vinhedo. Maravilha. Preparar o cronômetro aqui, porque às vezes o bicho pega aqui no Instagram, ele não marca direito o horário. Então vamos lá. Olá, Felipe, boa noite, tudo bom? Oi, Rodrigo, tudo bem e você? Beleza, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem aí, tudo certinho? Tá ótimo, o áudio tá muito bom. E você me ouve, me vê? Tudo certinho. Obrigado, pelo convite, fiquei muito feliz de poder participar aqui com você. Estou aqui com a minha esposa também, minha esposa está aqui do meu lado me ajudando, dando Que uma legal. força na live. Espero Muito, que todos gostem do tema, né? muito E acho que legal. vai ser bem bacana e bem produtivo. Muito prazer, muito que bom ter a audiência caseira, né? Me dá uma força, né? Show de bola. A Ana tá aqui, ó. Legal. A Ana já conectou aí. Legal. Oi, Aninha, tudo bem? Muito Aninha bom. que é parceira de você salão também, professora lá da escola. Sim, Aliás, sim. ela já fez uma live também com o Felipe, né? Muito bacana. Foi através dela que a gente se conheceu, né? Isso, foi isso mesmo. Muito bom. Bom, quem agradece sou eu. É um prazer ter você aqui nessa noite para a gente falar. Primeiro, assim, antes de tudo, antes de qualquer coisa, parabéns pelo Dia do Educador Físico. Parabéns duplamente Obrigado, pelo Dia do Bailarino e das Bailarinas. E a obrigado. conversa hoje aqui vai ser sobre dança, né? E a masculinidade, né? E a gente vai afirmar que dança, sim, é coisa de homem. Vou E provar e E a gente começa, acho que começa, me fala um pouco de como surgiu a dança, da onde veio a dança, que história é essa dos homens, como enquanto humanidade começaram a dançar, como é que foi isso? legal, boa. É assim, a dança, na verdade, ela está presente na vida do ser humano desde a pré-história, né? Na verdade, a gente não sabe se o que começou foi a dança e depois veio a música, se foi a música e depois veio a dança, né? Veio o movimento, ele batucava e depois veio a música, ou vice-versa, né? Uhum, Então, a dança, ela tá presente desde a pré-história, né? E na pré-história ela cumpria uma função muito básica, que era a função da comunicação, né? Ela se uhum, comunicar com o divino. Então, deu sol, choveu. Ela tinha essa função de se comunicar. Então, eles dançavam agradecendo aos deuses. Dançava para comunicar com outra tribo, dançava para se. Então, sempre existia a dança como uma forma de comunicação e agradecimento, é, de interação mesmo, né? uhum. Depois disso, contando um pouquinho rápido, né, para a gente não ficar muito na história, o pessoal ali daria uma live inteira, né? A gente no Egito, a gente tem um pouco falando da dança, eles já têm uma coisa um pouco mais organizada com a dança em funerais, né? Uhum. Que é algumas culturas eles fazem esse tipo de dança, como hoje tem o meme, né, dos angolanos, Dos né? Isso angolanos, bombou na sim. internet, isso bombou, né?
a dança no nascimento, ritual religioso, preparação para a guerra, entre outros momentos, né? Uhum. Então a dança estava sempre muito presente na vida também do ser humano ali nessa época do Egito. Depois disso, pulando também, Grécia, né? A gente tem na Grécia a dança como uma extensão do belo, das artes, né? Então, como a arte se comunicava, na Grécia era muito importante essa questão do belo, né? Uhum. Eles praticavam a dança simbolizando uma harmonia universal, buscando o belo e uma ligação com o divino, como uma extensão do divino. Então eles Uhum. praticavam a dança pensando em filosofia, levavam como uma das artes, né? Como ciência, como parte da educação grega mesmo, né? E Certo. isso a dança ajudava tanto nas lutas gregas quanto na conquista de um corpo perfeito. Então era prática que era muito comum. E aí a gente pode ressaltar uma primeira curiosidade, que até esse momento a dança era para todos na sociedade, né? Não era Até mais algo. para os homens. Olha só que interessante. Ele era praticamente, a mulher dançava, tinha a interação feminina, mas basicamente o homem que dançava para agradecer, porque foi a caça, e teve uma caça, né, teve a Uhum. chuva, era a questão da Grécia, dele com o corpo masculino, Sim. então tudo, a preparação para a guerra, ele dançava para se preparar para a guerra, enfim, né? E outras civilizações também usavam da dança para a realização de matrimônio. Dentro da cultura afro, eu vou falar um pouquinho da minha história, depois eu conto um pouquinho dessa ligação que eu tenho, né? Dentro da cultura afro, eles usam para matrimônios, né? A Uhum. própria capoeira, ela vem dessa questão do Nangolo, né? Dessa cultura afro, para eventos da sociedade, em geral, sacrifícios que era feito, rituais, enfim. Os astecas e os maias tinham muitas danças típicas, né? E então foi muito importante a dança nesse momento. Olha o Murilo aí também. O Murilo foi um dos parceiros de dança. É um dos bailarinos de uma época que a gente dançou. A gente vai chegar lá, eu comento também. Um grande Vamos, abraço, Murilo. Obrigado por estar aí. Legal. vamos passar por essa história toda. Vai ser legal. E na China, eles têm uma. Também eles tinham uma interação com a dança, né, muito forte. Até as artes marciais deles, eles têm uma. Até hoje, né? Uhum. No karatê, dentro do karatê, de algumas artes marciais, tem o kati, o kata, né? Que são sequências coreografadas, né? Hum, Pensando em ritmos, em tempos, né? Em sequências mesmo coreografadas. que Então era interessante. muito usado dentro das artes marciais essa questão da dança também, né? E aí é uma segunda curiosidade, porque a figura do homem aparece de novo como uma das principais, né? Por conta da luta, por conta dessa toda essa ligação com a guerra, aí, vamos Tem dizer uma assim, né? frase que eu li recentemente que é: nunca dê uma espada na mão de um homem que não sabe dançar. Deve vir dessa origem aí dos samurais, da dança chinesa, não sei. Sim, é mais a época medieval, né? Ah, medieval. Grandes salões de bailes medievais, que é até a próxima parte, que eles normalmente quem praticava, quem ia para o salão dançar, né, o salão de baile medieval, os grandes bailes europeus, né, Uhum. não era qualquer um, não era a plebe, né, normalmente A era a nobreza. nobreza que ia. E todos eles tinham a espada, até por isso que você abraça a parceira com o braço direito e o seu lado esquerdo fica para fora. E aí existem algumas curiosidades na dança aí que se encaixam com esse tempo, mas aí a gente chega nele também. Aí eu vou comentar. É legal essas curiosidades. Então, continuando, né? Aí com o ressurgimento, com o renascimento, na verdade, ela tem toda essa questão. Ah, desculpa, eu pulei uma parte, eu estou aqui seguindo aqui meu roteiro para não se perder. Faz. Não, tem que. Aí, com a época medieval, na verdade, a Igreja Católica, né? Não estamos aqui para falar de religião, mas é uma parte muito importante da Uhum. dança.
A Igreja Católica Medieval, naquele período de trevas, ela aboliu praticamente a dança como culto de outros deuses. Então, a sociedade era proibida de fazer essas manifestações artísticas por conta de outros deuses, adorar aquilo era impróprio, o corpo era visto como profano, Uhum. né? Então foi a Inquisição, aí entra todo esse período negro da história, esse período trevas mesmo, né? E a passar dessa data vem o Renascimento, aonde a dança e as artes ela ganham uma força muito grande mesmo, né? E começa a tomar os palácios, começa a tomar toda a Europa, começa todo um movimento artístico muito forte, né? E a nobreza aí então começa a se manifestar, né? Começa a participar e ir para dentro dos grandes castelos a dança, mas aí ela começa a ganhar um outro status. Isso que é legal, essa parte da história, que ela deixa de ser uma coisa da sociedade pobre ali, do pessoal Da da plebe. plebe, né? E isso passa para os grandes salões. Quando ela passa para os grandes salões, as danças elas começam a ganhar uma roupagem nova e se começa a se pensar a dança, como executar de uma forma melhor, começa a se criar escritos sobre a dança, Uhum. começa a contextualizar a dança, não de uma forma extremamente feita ali, né? Oi? De uma forma improvisada, Uhum. perfeito. Com Ela começa a ganhar uma estrutura. uma estrutura, perfeito, Uhum. né? E aí, nessa época, os bailes, então, começa a gerar uma grande alvoroço, né? Os bailes começam a encher. Era tido essas festas como encontros mesmo, para conhecer pessoas, o social, As fazer famílias negócio, apresentar, né, os pretendentes, fazer negócio, perfeito. vender Fazer terras. negócio era hora de isso, então na festa é que acontecia todo o trâmite, né, de formal e aí eles comemoravam, enfim. E aí nessa época então surge essa questão da espada, né? Como você tinha que Hum, dançar com outra pessoa, você tem a questão da espada, né, a posição das mãos, começa a surgir a valsa, um pouquinho mais para frente, né, no século XVI começa a valsa, hum, que a valsa, é até engraçado falar isso pra gente, na nossa cultura, a valsa é uma dança muito clássica, né? sim, E na época, a valsa era uma dança proibida, era a dança proibida, é esse termo mesmo que eles usavam, caramba. porque foi a primeira dança de salão em que o homem entrelaçou, né? Ele abraçava a cintura da mulher. Então, ela tinha que dançar de luvas, eles tinham que Uhum, dançar de luvas, o olhar não se cruzava, ela fica numa posição que o olhar não se cruza, né? olha Ela só. fica olhando para o outro lado. A espada, né? Aquela indumentária toda ela fica para fora da dama para não correr o risco Sim, de encostar e machucar. machucar. E aí surge toda essa questão de rodar o salão, né? Hoje dentro da dança de salão a gente roda o salão, né? Culturalmente, mas vem dessa época que eu tinha que mostrar para a sociedade que a gente estava dançando. Então tinha toda uma questão de circular, de fazer a ronda no salão Uhum. para que o baile não ficasse. Você não ia ficar com aquela mulher lá no canto do salão do baile, que deve ter não sei quantos Isolado. metros, né? Isolado. Então, você tinha que rodar o salão para mostrar que você estava dançando. A dança de Então, salão atual, ela origina-se desse momento em que a dança chega nos salões da nobreza e aí toma essa estrutura, começa a se encorpar mais ou menos no que vai ser hoje a dança de salão, depois de algumas épocas de evolução, é isso? isso, perfeito, Felipe. O que aconteceu, na verdade, no século seguinte foi que o rei Luís XIV, né, na época, deixa eu só pegar o século certinho para não falar besteira aqui, foi no século XVI, Uhum. ele era um dos reis que ficou mais tempo na Europa, né? Ele foi o rei que mais Com o reinado mais longevo. o reinado mais longo, isso, perfeito.
E ele gostava muito de dançar, ele era bailarino, né? Ah, olha só. Então, nesse momento, ele é casado, esposa, enfim, né? É legal a gente frisar isso também, né? Uhum. Tinha, né? E nesse momento, ele começa a se apresentar e começa a criar, então, uma divisão na dança, que era a dança como social, Uhum. entretenimento social, e a dança de entretenimento para apresentação. É daí que vem o balé, né? Um termo que vem do italiano, balletto, né? Uhum. E depois de uma línguas, e que passa por essa, essa fusão, vamos dizer assim. Então, o balé é tido como apresentação para o Algo mais público, e a formal, dança. Isso. E a dança de salão é tida como um um entretenimento. social. Isso, quando eu ia para o baile para dançar, enfim. Então criou essa divisão entre a dança, que na época não existia. Antes era dança medieval, dança circular, dança. Uhum. Então não tinha essa divisão. Ah, E com interessante. isso vem, né, a questão de parametrização da dança, como criar coreografias, Aí- enfim, começa a se criar toda uma estrutura de apresentação em cima do balé, né? Uhum. E em cima da dança de salão, porque a dança de salão também ganha uma força muito grande, né? Dentro dos grandes bailes, porque aí começou a ter competições de dança de salão, começou a ter a dança de salão começou a envolver muitos ritmos depois da valsa, ritmos americanos, ritmos espanhóis, brasileiros, enfim, começou toda Rompeu uma as questão. fronteiras e foi se E aculturando. perfeito, Ah, é que é o que a legal. gente tem na dança de salão Uma hoje, mistura. e, e uma dança esportiva, né? A gente tem esse termo também, dança esportiva, ou ballroom dancing, né? Que é, na verdade, é quando reúne 10 danças típicas de vários países, e é uma forma de se dançar que se criou, que vem desde essa época. Olha Foi se só. aprimorando e hoje existem competições mundiais. No Brasil não é muito forte, não é muito forte, eu vou até mudar. Não é tão divulgado, porque hoje está Uhum. sendo muito trabalhado já, mas ainda não é tão praticado a dança esportiva, né? Mas a dança esportiva é a dança de salão no modelo europeu. Vamos pôr Europeu. assim para ficar mais Tá, fácil de entendi. entendimento. Vai Legal. seguir esse padrão europeu. É isso. E o balé, ele ganha força, então começa as apresentações em grandes palcos, grandes apresentações. O primeiro balé que foi apresentado, ele tinha duração de 5 horas, 6 horas de duração. Mas Nossa. aí tinha poema, tinha música, era toda uma construção. O recorde foi desse rei e foi de um dia para o outro. O recorde foi do rei, Do que ele ficou rei. conhecido como Rei Sol, Luís XIV, Luís por XIV. conta de uma peça que ele apresentou, de balé, que teve a duração de 12 horas, Nossa. que a peça se chamava, deixa eu pegar aqui para não falar besteira, né? Mas foi o balé Noturno da Realeza, que ele te fazia o papel do Rei Sol, e aí ele ficou conhecido dentro da dança como Rei Sol, né? O Murilo fez uma pergunta, eu vou responder aí, Murilão. Só um minutinho que eu chego lá, Tá antecipando o tá? nosso tema. Muito bom, Murilo. Eu vou responder. Prometo que eu vou encurtar aqui. E uma curiosidade muito legal nessa época, né, quando começou o balé, é que as apresentações eram puramente masculinas. Olha Ela ainda não tinha a figura feminina. Ficou quase 150, 200 anos com apresentações masculinas. só Então homens era homem, dançavam. Inclusive fazia os papéis de mulheres. inclusive fazia papéis de mulheres, eles Hum, trocavam e faziam. E é engraçado que hoje, desde a época, né, depois foi se tornando balé, enfim, a técnica masculina ela é totalmente diferente da técnica feminina. E muita gente fala, o homem fazer balé, acha que vai por aquele tutuzinho, né? E ele tem essa figura na cabeça. E, na verdade, não. A técnica masculina ela é totalmente diferente da técnica feminina. Isso por falta de conhecimento, né? O pessoal acaba, mas eu não vou ignorância. fazer por aquela roupa, né? E Uhum. na verdade é totalmente diferente, E né? vale ressaltar. Olha lá, minha esposa está aqui pontuando também que ela é do Participação balé especial aqui. da Camila. Participação especial.
Vale ressaltar que a roupa, os rapazes ficam receosos de usar a roupa, mas tem um motivo pela roupa ser justa daquela forma. Hum. A dança, como o Rodrigo mesmo disse, lá no início, ela tinha uma questão corporal, do físico, Sim. né? Então, tanto as meninas que usam a meia calça para ficar bem à mostra, a musculatura sendo trabalhada, os rapazes, para não usar uma roupa transparente, usavam a malha, porque Olha. ela ficava justa e era possível de todo mundo poder apreciar aquele físico estonteante que os Sim. bailarinos apresentavam. Ah, E interessante. para nós, professores, hoje, é legal falar que quando o bailarino está usando essa vestimenta, nós conseguimos apreciar, esculpir melhor ainda a técnica do rapaz. E o porque a movimento, gente né? consegue ver se o músculo que determina aquela técnica de movimento está de fato sendo trabalhado. Nossa, olha Então só. tem um motivo Tem um pra motivo pela roupa. Sim, além, imagino, da flexibilidade, né? Da possibilidade que uma roupa mais justa permite, né? No movimento. Deixar ela mais pertinho aqui, que aí ficou até mais seguro aqui pra ela do lado. Aí você não fala besteira. Uma coisa perto da canela. E aí, aí o Rei Sol, só finalizando a parte dele também, ele foi muito importante para a dança porque ele instituiu ele instalou a primeira academia de dança, a primeira escola de dança, que foi a Academy Royal de Danse, na França, dentro do Museu do Louvre, né? E fundou a primeira companhia de dança, Ballet Ópera Paris, que existe até hoje. Então isso é muito legal, ele foi importantíssimo para a dança, né? Passando agora um pouquinho para frente, né? Aí eu queria ressaltar a importância do homem na dança, que é essa figura masculina. E com o passar do tempo, depois veio surgindo grandes bailarinos, como Nijinsky, que era um bailarino que nasceu na Polônia, casado, homem, enfim, toda essa parte masculina ele não tinha esse preconceito e nem a questão de homossexualidade. Na verdade, era muito respeitado, era um profissional da dança, um artista, né? Baryshnikov, que é uma figura totalmente conhecida no mundo pela dança, famoso, enfim, Baryshnikov, Rodolfo Nureyev, enfim, outros grandes bailarinos que são, né, história na dança, que fizeram história e faz história. O Baryshnikov ainda é vivo. E recentemente a gente teve o Thiago Soares, que é um brasileiro, que ele saiu, ou está ainda, não tenho certeza essa informação, mas ele era o primeiro bailarino da Royal Academy, em Londres. Ele é carioca, nascido em São Gonçalo, né? E casado, tem filhos, tem uma vida toda normal, vamos dizer assim, né? Uma vida normal. E a sua profissão é a dança. De homem hétero, que não tem... E aí, isso é uma coisa que eu fico, sei lá, cada vez eu entendo menos, né? A nossa necessidade de sexualizar, ou de fazer a visão, a leitura das vidas alheias, que não diz respeito à nossa, por uma lente sexual. Então, assim, a profissão de bailarino, a profissão de costureiro, não diz nada a respeito da orientação sexual, da sexualidade das pessoas. Então, aí ligando ao que o Murilo perguntou, né? Esse preconceito. Acho que antes de entrar na resposta à pergunta do Murilo, eu queria, não sei se você chegou ali no momento em que a dança toca a sua vida. Como é que você entrou nesse mundo da dança? Legal, bacana. Eu comecei, na verdade, vou falar um pouquinho, uma história bem rápida, para a gente até não correr muito, né? Eu comecei a dança, na verdade, eu comecei fazendo capoeira, por isso que eu falei que eu tenho uma ligação com a cultura afro, ali, que eu comecei fazendo capoeira com 10 anos de idade. Legal. E aí, até os meus 16 anos, eu sempre fiz capoeira. Capoeira era o que eu gostaria, era o que eu queria ser capoeirista.
né? E aí eu fui fazendo, e na escola onde tinha capoeira, começou a ter aula de forró. E aí eu aceitei fazer parte do grupo de fazer aula de forró, porque como era parte da cultura nordestina, né, e a capoeira e o forró estavam muito próximo musicalmente, a cultura, então eu aceitei fazer as aulas de forró. Comecei a participar e fui gostando e fui se envolvendo. Aí depois disso, a escola que a gente treinava mudou de lugar, eu sou de Valinhos, né? Ela foi para Trajano, onde é a Trajano Center, ali na 11 de agosto, né? E lá tinha aulas, tinha o espaço da Carol Festa, que foi uma dos primeiros lugares que eu dancei, que tinha aula de dança de salão. E aí um amigo, na época já era amigo também, o Dando Borelli, que também é bailarino, foi bailarino, hoje ele é professor, mestrado, ele está, se eu não me engano, doutorado em educação física, também dá aula de dança de salão, um amigo já de anos aí de infância, né? E aí ele me chamou, ó, vem participar, vai ter aula de samba, vai ter aula de bolero, e aí também é a mesma coisa. Como eu estava perto da capoeira e tinha o samba, pô, tudo a ver, né? Eu fazer uma aula de samba, tá em casa. Capoeira, tô em casa. Não, vamos lá, né? E aí eu acabei me envolvendo com a dança de salão. E no mesmo lugar eu conhecia a Eliane Rossetti, a Lili Rossetti, uma grande amiga também, uma professora, que ela dava aula de jazz dance. E aí foi um momento marcante que ela estava coreografando uma festa de 15 anos, né, de uma menina. E o pessoal que ia dançar nessa festa, tinha alguns meninos que iam dançar, eles trabalhavam no Hop Hari, em shows lá de bailarinos, no salão, né, o salão de show, sei lá, tinha lá, tem lá, né. E eles não podiam ensaiar a todo momento. Então eles me chamavam, você não quer vir para ajudar, para carregar a menina? Não quer vir para dar uma força? É para ensaiar ali. Eu tava ali sem fazer nada, porque tinha intervalo de uma aula ou outra, eu ia. Não, beleza, vamos lá, né? Então eu comecei a participar. E aí ela começou, ó, foi legal, né? Foi sem querer total, Aninha. E aí foi assim, você não quer... Vai ter uma participação, uma festa, você não quer dançar? Eu te levo? A Lili, né? Aí você participa comigo. Falei, beleza, vamos lá. Aí, ó, vai ter outro evento, mas para você participar, você tem que fazer aula, porque agora você vai ter que fazer mais coisa. É que eu entrava, virava mortal e saía do outro lado do palco, acabou. Essa era a minha participação, né? E ela falou, não, agora você vai ter que fazer mais coisa, então vamos lá. E comecei a ensaiar, comecei a apresentar, comecei a fazer outras aulas, e assim foi me envolvendo, né? E nessa época foi legal, que aí eu já tinha uns 17, né, uns 17, estava quase nos 18 anos, e eu trabalhava numa empresa em Valinhos, uma empresa, era uma clichêria, né, faz tipo impressão para caixa, essas coisas. E trabalhava lá desde os 16 anos. E lá nessa empresa que eu trabalhava, eu ganhava um salário mínimo da época, que eu não lembro exatamente o valor, mas acho que era em torno de 140, 160 reais na época. A gente está falando de 16 anos atrás, né? Então, era um valor muito baixo. E aí, com a Lili, com essas apresentações que ela vinha me levando, a gente ganhava por evento, mais ou menos, uns 140, 120. Teve evento até de 400 reais. Caramba, naquela época. Tirava mais nos freelancers do que na sua atividade profissional. E aí, assim, não que eu não gostava de trabalhar lá, mas eu trabalhava 240 horas, né? Aquela carga horária cheia, 8 horas por dia, e não me satisfazia. E a dança, a capoeira, na época eu fazia ainda, falou, pô, que legal. Quer saber de uma coisa? Cheguei pro meu chefe, me manda embora que eu vou dançar. E aí foi como assim, né? Você vai dançar? Não, manda embora que eu vou dançar. E aí, beleza, é isso mesmo que você quer? Tá? Eu falei, é isso mesmo. E aí ele me mandou embora, e aí eu comecei a trabalhar com a dança, fazer apresentação, fui estudar, fiz aula de balé, aí eu cheguei a fazer aula de balé um tempo, entrei em alguns grupos na região para dançar, participamos de festival, trabalhava, fui estudar educação física para entender melhor a parte de aulas, enfim. Eu me encontrei na dança, comecei a trabalhar da dança de uma forma totalmente... eu caí na dança, Caiu realmente. Caiu na dança. Foi dançar e não parou mais.
Não foi, eu vou ser dançarino, vou ser bailarino. Na verdade, aconteceu. Se E foi deixou muito bom que envolver, aconteceu. né? É, Ah, que hoje, bom, hoje que eu tenho legal. essa visão muito legal. E comecei a trabalhar com a dança. Conheci várias pessoas da dança de nome, a gente trabalhou com vários profissionais. E para mim é uma satisfação, né, hoje ter a educação física e a dança, né, Uhum. Como como profissão, o né? meu trabalho e como meu hobby, assim, Que também, né? legal. Muito bom. Isso é Dizem muito que legal. quem encontra aquilo que ama não precisa trabalhar. Encontra o trabalho que ama que você nunca vai precisar trabalhar, né? Então, você está nesse Então, seleto grupo de homens que conseguiu encontrar aquilo que você ama. E nesse e processo, é legal. é, Pode falar, desculpa. você chegou a encarar algum tipo de preconceito, alguma discriminação, alguma, sei lá, algum tipo de preconceito mesmo, por ser um homem que curte dançar, dançarino, que se entregou para para esse tipo de arte? E como foi? Então, isso foi muito legal. Assim, o preconceito pejorativo, né? É Uhum, aquele preconceito, vamos definir para ficar, para facilitar o entendimento, né? Que é aquele sentimento hostil por pré-julgar a pessoa de uma forma bem preconceituosa, né? Ter aquele mau diminuindo, conceito né? Uhum, de mim, né? Na verdade, eu nunca senti isso evidente, assim, mesmo trabalhando com a dança, trabalhando com o balé. Murilo perguntou dentro da dança de salão. Eu nunca isso. senti esse preconceito, é, mesmo da minha família. Eu nunca tive esse sentimento hostil, vamos dizer assim. Mas também porque eu nunca liguei muito porque as outras pessoas pensavam, né? Eu Uhum, sempre fiz o que me agradou e eu acho que isso fez a diferença. Não me importa se você está pensando que você está pensando em mim, eu vou fazer o que eu gosto, estou com as pessoas sim. que eu gosto e vou praticar. Então eu nunca dei muita atenção para esse tipo de comentário. Agora, o preconceito, né, aquele conceito prévio, sem que a Sem pessoa. conhecimento, né? Você acaba tendo sem conhecimento, que não é a maldade. Por exemplo, a minha mãe tinha um preconceito comigo que, pô, mas você vai largar um trabalho seguro para uma. Isso não dá dinheiro, né? Um preconceito. Você não tem aquele conhecimento prévio para te Uhum. falar, olha, será que você vai conseguir se sustentar com isso, né? Com a dança? Como outros trabalhos, como outras pessoas também eu via que tinha até essa preocupação não no sentido de hostil, mas uma preocupação de será que vai dar certo? Será Sim, que é isso sim. mesmo Não que é você quer? arriscado? Não é arriscado? E esse preconceito ele acontece, na verdade, em vários momentos. Aí isso sim aconteceu. Por exemplo, na capoeira, eu fazia capoeira desde os meus 10 anos de idade. Uhum. E a minha cor né, eu não sou moreno, Você é sou negro, branco, não é negro. sou branquinho não, né? Uhum. E então tinha um preconceito quando a gente ia para a roda de capoeira, porque como um branco podia jogar capoeira? Então eu Era tinha esse um. preconceito. Sim, Até entrar na roda e acontecer todo o jogo e, pô, legal, ele conhece e depois tudo virava amigo e acabou, entendeu? Então esse interessante. conceito prévio das pessoas mas ele é tal coisa, será que ele é branco? Será que ele joga capoeira? Ou Uhum. ele é branco, será que ele samba? Será que ele sabe dançar forró? Porque, né, então esse preconceito, isso existe. Uhum. Existe, Entendi. existe. Mas eu não vejo de uma forma pejorativa. Né? Eu não vejo isso como um problema. Na verdade, ele acaba acontecendo de uma forma, às vezes a pessoa até, uma forma natural. Sei se, Uhum. não sei se natural é a palavra certa, Ou mas ele acaba talvez, acontecendo sem querer, né? sim, É, sim. Ou talvez o preconceito, né, na minha intenção da pergunta, era mais no sentido de, será que o Rodrigo é menos homem por escolher uma dança que, lógico, agora você explicou para aqui para a rede que está assistindo que a sim, dança foi originada, né, foi criada por homens, por anos, sim, por séculos foram dançadas por homens
e a mulher entrou nesse processo posteriormente. Então, isso não está na luz, né? Isso não tá, né? Isso a Globo não mostra. Mas quando a gente pensa num homem que dança, que é professor de dança, que é bailarino, que é professor de educação física, pode acontecer de pensar, não, putz, mas esse cara é gay. Esse cara é viado, é viadinho, é mulherzinha. Imagino que seja muito comum isso né, nos círculos masculinos. E você de alguma forma já sentiu, já foi subjugado, já foi julgado como menos homem, como se isso existisse? Olha, foi o que eu comentei, diretamente Não nunca foi. chegou para mim. Mas eu Nunca chegou para mim. Eu imagino que isso pode ser pode ser um motivo não sei, você tem, né, mais conhecimento, mas para que haja pouco interesse pelos meninos ou pelas famílias, né, pais e mães de meninos para matricular meninos em aulas e escolas de dança. A gente tem uma resistência na escola quando chega meninos para se matricular. Às vezes o menino quer fazer aula, mas o pai, por exemplo, tem uma resistência de não querer colocar o filho. Isso talvez é coisa de por menina. essas informações. Isso é coisa de menina. Só que assim, temos inúmeros benefícios, né? Se você for elencar aqui, quais são os benefícios da dança para meninos e meninas, né? Porque eu não acredito que existam coisas de um ou coisas de outro, mas e também benefícios para os homens, né? Adultos. Sim. Assim, o que eu queria deixar bem claro que eu saí de um grupo que era totalmente da capoeira, totalmente de lutas, né? E fui fazer dança. E esses mesmos amigos, né? A gente se conversa até hoje, né, todos somos amigos ainda, e sempre manteve a amizade até hoje. Eles vêm em casa, vou na casa deles, e não teve essa questão, pô, mas você tá fazendo dança, você vai virar gay. Sempre foi tratado, até a gente se brincava, até eu levava na brincadeira, talvez por isso que não acontecia o preconceito, né? Porque eu acabava levando até de uma forma de leve, assim, leve. e não encarava aquilo como uma agressão. Sim, porque na verdade, no meu entendimento, você linkar uma atividade, independente da atividade que você faça, com a questão homossexual, se você é ou não é, a questão da sexualidade, né? Ela não tem nada a ver. Você não, é uma comparação que Não diz respeito não a tem quem... sentido. Sim. Não diz respeito. Então, se a pessoa é costureiro e ele é um ótimo costureiro, que bom, né? É ótimo. Isso não interfere na sexualidade dele. Sim. Pode ser homem, pode ser gay, não tá tudo bem quanto a isso, entendeu? A atividade que essa pessoa exerce, eu nunca vi essa relação com o que ele... Com que ele é sexualmente falando. Sim. Isso, na verdade, se diz respeito a ele, né? Então, ele não tem que ficar se mostrando para outras pessoas, ou de repente... Enfim, é uma particularidade dele que ele vai tratar ele como um parceiro com a parceira dele, né? E a parte de atividade que ele promove, seja dança, seja costura, música clássica, tantos outros que têm preconceito, né? Sim. E acontece também ao contrário, né, com as mulheres, né? A mulher não pode ser mecânica, a mulher não pode ser, enfim. Engenheira civil. Engenheira civil, Juíza de futebol, né? Árbitra de futebol. Árbitra de futebol. Então, isso para mim é uma grande besteira, assim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que ela trabalha não tem nada a ver com o que ela faz. A Ana colocou... Ela está ratificando aqui que as famílias não pensam na dança como uma atividade possível, né? Mas eu acho que as pessoas têm que... Pode falar. As pessoas têm que... Eu acho que tem que começar a separar, né? Mas isso também vai da gente como profissional começar a pontuar isso, que essas atividades
é o que a gente está fazendo, está educando, né? Uhum. Porque essas atividades não têm relação com a sua opção sexual, né? E a sua opção sexual você escolhe, é você e acabou, né? A atividade que você exerce é ligada totalmente à sua parte profissional, vamos dizer assim, né? Não Uhum. envolve uma coisa, não envolve a outra. Sim, sim. Né? Eu achei até engraçado, vou até comentar. Eu tenho um hobby, eu gosto muito de andar de moto, né? E a gente sai entre o pessoal de moto, tem grupos de moto que sai para andar de final de semana, né? E todo mundo sabe que eu danço Uhum. também. O pessoal sabe que eu tenho moto, que eu danço, e tudo bem. Não tenho problema também lá com esse grupo de moto. E aí eu levei a minha moto na concessionária, né? Na Harley, e uma das mecânicas, um dos mecânicos era mulher, né? Uma das mecânicas. Né? E ela cuidou da minha moto, né? Essa mulher cuidou da minha moto. E tudo bem, foi legal, ela atendeu bem, fez tudo certinho, foi legal. Então, esse paradigma de mulher não pode ser mecânico, mulher não pode ser, Sim. também é muito. As pessoas rotulam demais sem Tem necessidade. necessidade. Né? A Laís aqui, minha esposa, também. As esposas estão fazendo participações especiais hoje aqui. Ela falou, Não não deveríamos deveríamos sexualizar sexualizar nada. nada, né? Perfeito, Exato. perfeito, né? Não, é o que eu falei no início, né? Eu fiz uma roda de homens há 2 semanas atrás e um dos homens falou, né? E um homem gay falou, a gente precisa não sexualizar as nossas relações, mas sim ter relações mais Sim, afetivas, né? A gente está perfeito. aberto com um olhar de amor, de amorosidade, né? E, cara, da onde vem essa necessidade de rotular, né, de sexualizar? E aí, queria que você falasse um pouco dos benefícios da dança, né? Já que a Ah, dança legal. ela é para homens e mulheres. E eu costumo, né, eu tenho feito um trabalho junto com homens e revisto, né, essa questão das masculinidades possíveis. Uma das formas que eu tenho visto de ter contato com uma masculinidade saudável, performar uma masculinidade saudável, longe do patriarcado, do machismo, que está enraizado na nossa sociedade e na nossa herança, né, de sociedade, é tocar em coisas tidas como femininas até então. Então, ser mais sensível para cheiro, para sons, para os nossos sentidos, Sim, poder, sabe, desfrutar da minha própria companhia, né, através de meditação, através de contemplação, através do cuidado, né? Nós homens podemos sim e devemos cuidar dos nossos filhos, sobrinhos e uns e dos se cuidar. outros, demonstrar afeto. Então, eu beijar um Sim, amigo que eu amo e falar para ele que eu amo. A sociedade machista lê isso de maneira sexualizada, né? sim, E já logo rotula que não, o Felipe deu um beijo naquele cara, ele é gay. Meu, calma, é sim. meu irmão de caminhada, eu amo ele. De anos. Então, assim, e uma das formas de fazer essa plenitude da masculinidade é se abrir para outras experiências. E eu vejo que a dança, que tem esse estigma, né, de bailarino não ser menos homem, de ser coisa de menina ou coisa de mulher, na verdade, não sendo isso, como que nós homens podemos nos beneficiar e quais são os benefícios da dança? Legal. É assim, eu vou pontuar alguns pontos que eu acho que é legal, que é assim, além dos benefícios físicos que a dança oferece, né, qualidade de vida, a atividade física em si, né, os benefícios que emagrecimento, bem-estar, tudo isso que a dança já oferece. Eu fiz uma lista, na verdade, a dança, poucas pessoas trabalham com a dança nesse sentido, que eu acho que a função dela é explorar o mundo, né? A dança, ela explorar essas relações, esses trabalhos em grupos, Uhum. né? A questão da criatividade, que eu acho que é muito importante, e a autoconfiança.
Porque o homem que dança, ele tem que ser confiante. Né? Se ele ficar pensando ou imaginando o que estão falando dele, ou com medo do que vai acontecer, ele não vai conseguir dançar. Ele precisa dessa confiança, da autoconfiança. Talvez até por isso que o Murilo até comentou aí que um dos poucos homens, porque na verdade eu sempre fiz o que eu achei que era bom para mim, não ficar pensando que outros iam me julgar, né? Eu tive a dança como um privilégio na minha vida e assim eu fui levando e levo até hoje, né? Que bom. A questão do grupo, do trabalho em grupo, porque quando você dança uma coreografia, você está dançando, tudo depende, né? Mesmo que você esteja sozinho no palco, trabalhando a autoconfiança, se apresentando para uma plateia de 500, 1000 pessoas, né? Você precisa do sonoplasta, você precisa do iluminador, Trabalho você em precisa do equipe. coreógrafo, trabalho em equipe, você precisa da plateia. Então você tem essa troca muito grande. Então, para qualquer atividade que você for fazer na sua vida, você precisa ter relações com pessoas. Sim. Você precisa criar empatia, você precisa ter um contato com a sociedade. Então, dessa forma, esse trabalho em grupo que a dança oferece é muito bom. Eu vejo que existe quem já dançou em palco, em grupo, sabe que tudo tem que ser muito bem sincronizado, tudo tem que ser... E se um, por acaso, errar, o grupo conserta, né? Não é... Ninguém vai parar a dança e ficar apontando para... entendeu? Pô, você errou ali. Então não existe isso. Tem que fazer o melhor para aquele trabalho, aquela apresentação coreográfica acontecer. E não por conta de um ou outro parar, né? Sim. A criatividade, que eu acho que a questão da dança e da arte, de uma forma geral, ela desenvolve a pessoa, você ser mais criativo, você estar aberto a essas sensações que você citou, de cheiro, de cor, do belo, do que é. Então, essas sensações, essas sensações estimulam a criatividade. Você só vai ser criativo se você estiver aberto a essas informações. Sim. Né? A dança, quando você coreografa uma dança, normalmente você fala do dia a dia, de problemas de relação, de sentimentos, enfim, você traz para o palco a realidade. Sim, sim. Né? Você traz para o palco, então você precisa ter um olhar sensível e criativo do que está acontecendo à sua volta para você conseguir levar para o palco. Traduzir no palco. É isso mesmo, traduzir no palco com o seu corpo, não é nem com palavras, que é até mais difícil. Sim, né? sim. Bom, não vou colocar dessa forma, porque quem faz um poema também é super Também difícil, tem a né? sua, sim, exato. Também tem, com certeza. Mas então esses para mim, são 3 pontos em que a dança, que todo mundo se beneficia da dança, quem pratica a dança, e pode ter não só dos benefícios físicos, como eu comentei, mas esses benefícios de estímulos mesmo, né? De profissão, de trabalho. A pessoa que dança ter um melhor rendimento na sua profissão, no seu trabalho, seja médico, advogado, enfim. Né? A criatividade, eu acredito que quem trabalha criando, a criatividade é essencial, tem que ter. Sim. E a gente sabe que às vezes a gente tem essas travas. E a autoconfiança. Porque você conduzir, por exemplo, no meu caso da dança de salão, se eu vou dançar com uma mulher, eu preciso estar confiante para o que eu estou executando. Sim. A disciplina, eu acho fantástico também. Eu tenho que estar confiante naquilo, porque senão eu não vou conseguir transmitir para ela, fazer uma conexão com ela, para que ela me devolva um movimento e a gente conseguir fazer uma dança. Evolua no movimento, na dança. Perfeito. E são todas as características, eu estou lendo isso como um leigo da dança. Eu acho que quando você falou de forró, acho que foi a única dança. Fiz um pouco de dança de salão no início do meu namoro com a Laís, há muitos anos atrás, não vou falar para não comprometer a idade dela, mas eu fiz, e eu lembro que a gente fez forró, e até hoje, quando toca forró, a gente, até em casa aqui, a gente se junta para fazer uns passos e lembrar um pouco. E é muito legal a conexão que gera a dança, né? E não só uma conexão, entre homem e mulher, mas você consigo mesmo, né? Porque você se sente realmente presente nesse corpo,
ocupando esse espaço nesse momento. E você fazer essa reflexão, poxa, eu consigo estar presente aqui e isso gera uma conexão com o meu corpo, então eu estou sentindo que para onde eu tenho que levar o meu braço, para onde o meu pé tem que passar, que jogada eu tenho que fazer para receber um outro movimento da minha companheira ou do meu companheiro que está dançando comigo. Então, assim, essa presença, né, eu acho que é muito, para mim, fica uma reflexão nesse sentido, né? Essa conexão primeiro comigo mesmo e aí a conexão que eu estabeleço com o meu par de dança. Não, e é perfeito essa colocação que você pôs, Felipe, porque na verdade você não consegue dançar se você não estiver presente no momento, né? Uhum. Se você estiver dançando, pensando no que você vai fazer depois, vai comer na janta, no boleto que você tem para pagar, Esquece. você não vai conseguir dançar. Uhum. Esquece, você não vai conseguir evoluir. Porque você tem que estar ali realmente presente, de corpo e, enfim, a coisa acontecendo mesmo na conexão. Então a dança ela tem esse poder, vamos chamar assim, de te trazer para o momento, né? Uhum. Não tem como você pensar, tira a ansiedade, né? Se você estiver ansioso para fazer um movimento, você não vai conseguir dançar. Sim. Você vai errar o movimento. Sim. Se você estiver muito relaxado também você não vai conseguir. Você precisa ter uma conexão, essa é a palavra que eu mais uso em sala, é conexão. Eu não gosto de condução, como eu trabalho a dança de salão, né? O pessoal fala em conduzir, né? Mas foi um termo meio traduzido meio de forma errada, né? Porque condução eu conduzo meu carro. Ele não tem influência, né? Eu quero que ele vá para a direita, ele vai para a direita. Faz... Eu vou conduzir ele, né? E na dança de salão, não. A gente propõe um movimento com uma certa conexão e a bailarina ela vai responder, ou o bailarino vai responder esse movimento criando uma sinergia, criando uma conexão de movimentos. Dessa forma se cria uma dança prazerosa, porque senão o que a gente brinca às vezes nos bailes é empurrar a geladeira no salão, né? Vai pondo força, empurrando a pessoa para que ela faça qualquer coisa sair do lugar, né? E não é isso, a dança de salão não é isso. Ela tem que ter um retorno, né? Eu não consigo pensar em outra palavra a não ser conexão, né? Se você faz uma pergunta, ela te dá uma resposta. Sim. E assim vice-versa, a vida vai acontecendo. Eu fiz uma época, faz 2 anos, eu fiz um curso de improviso em São Paulo com o Márcio Balas. Que legal. E é interessante, você está falando, eu me lembrei desse curso, que ele fala que ali, para você brincar de improviso, para você fazer o improviso, você tem que aceitar e dizer sim. Então eu aceito uma piada que veio, qualquer coisa que você falou, eu digo sim para aquilo, porque se eu ficar falando, não, isso eu não vou falar, não, essa piada não deu certo, não, isso não vai ter graça. Se eu ficar no mental, no julgamento, a improvisação não acontece. Imagino que a dança seja isso, você propõe um movimento, o seu par devolve e não necessariamente vai ser aquilo que você esperava, que você imaginava, e o que você faz com aquilo? Você aceita e faz uma outra proposta, e aí a parceria acontece. Rodrigão, cara, o papo tá muito bom, a gente tem uma limitação aqui do Insta de 1 hora, já deu 55 minutos. Eu queria... Passou rápido. Passou muito rápido. Eu queria que você desse um recado para os homens que ainda estão ali naquele julgamento, que ainda pensam na dança como algo exclusivamente feminino. Qual é o recado que o Rodrigo e a Camila, se quiser falar também, tem para esses homens que estão ainda nesse momento? Para mim, o recado é o seguinte: se permita, tenha autoconfiança que isso não vai afetar sua masculinidade, tá? Ou você é ou você não é, e você já sabe disso, e isso não vai afetar sua masculinidade. Não é dançar que vai te fazer menos homem ou mais homem, né? Foi como eu coloquei, isso não tem nada a ver, são 2 coisas totalmente distintas, né? E permita-se dançar, conhecer, explorar um novo movimento, conhecer o seu corpo, trabalhar sua mente, conhecer novas pessoas, perceber um novo espaço, um novo ambiente. Então se permita,
faça uma aula, vai assistir, né? Se você tem dúvida, pega um filme, assiste. Tem tantos filmes aí que traz, né? Tipo, Dirty Dance, que são mais antigos, e tantos outros filmes que falam da dança. Saiu recentemente o Billy Elliot, Billy que Elliot. traz esse tema fantástico. Enfim, tem tantos filmes que falam, que traz a dança, ou atores que dançam, que já fizeram dança, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, né? A gente tem um documentário dele que chama Pumping Iron, né? Que ele começa esse documentário, ele fazendo aula de balé para melhorar a pose dele dentro do fisiculturismo. Olha só. Você tem o Hugh Jackman que faz o Wolverine, grande Wolverine, que é um grande sapateador e um grande dançarino também, enfim, Nós tem entre Pulp outros. Fiction, que começa com o John Travolta, né? E a Uma Thurman dançando, Step Up, Footloose, e aqui, ó, a Nandita falando, tem muito. O filme mais, o filme predileto do meu avô era Perfume de Mulher, porque o tango que o Al Pacino dança esqueci o nome da atriz, marcou a época, assim. Sensacional. Então, muito bom. Então, assim, permita-se. Faça. Assiste um filme. Se tá com medo, tá com dúvida, assiste um filme. Dança comigo. Dança comigo. E depois faz uma aula, sem problema nenhum. Muito bom. Isso não vai de forma alguma, isso vai te mudar a sua opinião sexual, ou vai te menosprezar, ou enfim. Com certeza eu acho que você vai encontrar um mundo novo, pessoas que gostam, pessoas que estão dispostas a conhecer novas pessoas, fazer amizade. Enfim, um círculo de amizade construtivo. Sim. Isso é muito legal. Muito bom. A Aninha tocou num assunto a respeito de dança para meninos, crianças, né? Que as meninas começam com 3 anos de idade fazendo balé. Por que os meninos não fazem, né? Eu acho que falta conhecimento, as famílias conhecerem. Porque a dança, seja o balé ou outra modalidade, traz benefícios incríveis para o desenvolvimento da criança, seja menino ou menina. Independente da escolha futura que ele vai ter. Né? Auxílio no aprendizado da escola. A dança pode auxiliar no desenvolvimento da leitura e da escrita. Olha só. Então, assim, vamos chutar para longe esse preconceito. Na frente. Muito bom. Porque pessoal, a família impede os meninos. Muito bom esse papo. Obrigado. A gente tem muito assunto para continuar e vamos fazer outras rodadas. Essa é a segunda live de dança que eu estou trazendo. A Aninha foi a primeira, debutou aí nesse lance. E foi um prazerzaço estar com vocês aqui. Obrigado, pessoal, que participou. Faltam 15 segundos, a gente fica por aqui. Valeu, Rodrigo. Valeu, beijo Camila. A todos, um abração. Obrigado para quem participou. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.